Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 7 de julho de 2026, terça-feira. Dando continuidade aos nossos programas sobre a Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina, nós vimos que Deus se revela num diálogo de aliança no qual se dirige a nós como amigos. Portanto, trata-se de um conhecimento relacional que não comunica somente ideias, mas compartilha uma história e chama a comunhão na reciprocidade. O cumprimento desta revelação realiza-se no encontro histórico e pessoal no qual o próprio Deus se oferece a nós, tornando-se presente, e nós descobrimos-nos conhecidos na nossa verdade mais profunda. Foi o que aconteceu em Jesus Cristo. O documento diz: a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Jesus revela-nos o Pai, envolvendo-nos na própria relação com Ele. O Filho enviado por Deus Pai, os homens têm acesso ao Pai, o Espírito Santo, e tornam-se participantes da natureza divina. Assim chegamos ao pleno conhecimento de Deus, entrando na relação do Filho com o seu Pai, em virtude da ação do Espírito Santo. Atesta-o, por exemplo, o evangelista Lucas, quando nos descreve a prece de júbilo do Senhor. Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sobre a ação do Espírito Santo e disse: bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque tudo foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho houver por bem revelar-lhe. Lucas 10, 21, 22. Graças a Jesus conhecemos Deus como somos conhecidos por Ele. Na verdade, em Cristo, Deus comunicou-nos a si mesmo e ao mesmo tempo manifestou-nos a nossa verdadeira identidade de filhos criados à imagem do Verbo. Este Verbo eterno ilumina todos os homens, revelando a sua verdade no olhar do Pai. O teu Pai que vê no segredo recompensar-te-á. Mateus 6, 4, 6 a 8, diz Jesus, e acrescenta que o Pai conhece as nossas necessidades. Mateus 6, 32. Jesus Cristo é o lugar onde reconhecemos a verdade de Deus Pai, enquanto nos descobrimos conhecidos por Ele, como filhos no Filho, chamados ao mesmo destino de vida plena. São Paulo escreve: ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Gálatas 4, de 4 a 6. Além disso, Jesus Cristo é o revelador do Pai com a própria humanidade. Precisamente porque é o Verbo encarnado que habita entre nós, Jesus revela-nos Deus com a sua humanidade verdadeira e íntegra. Por isso diz o concílio: vê-lo é ver o Pai. João 14, 9. Com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo com a sua morte e gloriosa ressurreição. Enfim, com o envio do Espírito de verdade, completa e confirma a revelação. Para conhecer Deus em Cristo, devemos acolher a sua humanidade integral. A verdade de Deus não se revela plenamente quando se priva o homem de algo, assim como a integridade da humanidade de Jesus não diminui a plenitude do dom divino. É o humano integral de Jesus que nos revela a verdade do Pai. Queridos irmãos, quem nos salva e nos convoca não são apenas a morte e a ressurreição de Jesus, mas a sua própria pessoa. O Senhor que se encarna, nasce, cura, ensina, sofre, morre, ressuscita e permanece entre nós. Por isso, para honrar a grandeza da encarnação, não é suficiente considerar Jesus como o canal de transmissão de verdades intelectuais. Se Jesus tem um corpo real, a comunicação da verdade de Deus revela-se naquele corpo, com o seu modo próprio de perceber e sentir a realidade, com a sua maneira de habitar o mundo e de o atravessar. É o próprio Jesus que nos convida a partilhar o seu olhar sobre a realidade. Olhai para as aves do céu, diz: não semeiam, nem ceifam, nem recolhem celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. Não valeis vós mais do que elas? Mateus 6, 26. Irmãos e irmãs, seguindo até o fim o caminho de Jesus, chegamos à certeza de que nada nos poderá separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, escreve ainda São Paulo, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio Filho, como não havia de nos dar também com ele todas as coisas? Romanos 8,
31, 32. Graças a Jesus, o cristão conhece Deus Pai, abandonando-se com confiança a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Nossas vozes reunidas entoam, ó Deus vivo, a vossa vitória. Pelo mundo inteiro ressoam os acordes de vossa glória. Nossas mãos se elevam a vós em louvor e total doação. Aceitai, Pai bondoso, a nós. Escutai com amor esta oração. É por vossa bondade que a Igreja vos escuta e também vos bendiz. Que na fé e esperança ela esteja, aguardando o dia feliz. Nossas mãos se elevam a vós em louvor e total doação. Aceitai, Pai bondoso, a nós e escutai com amor esta Abre, pois, ó Senhor, nossos olhos, que contemplem o vosso clarão. Não sejamos jamais duvidosos